Olá, seja muito bem-vindo ao canal Eternas Verdades. Hoje, a pergunta de hoje será sobre a prática do dízimo. Será que o dízimo ainda é uma prática que a igreja do Novo Testamento deve manter? Então, nós vamos tentar avaliar um pouco o que a Bíblia e a história da igreja traz sobre esse tema. É um tema certamente controverso, né? Porque o que não faltam são igrejas e os pastores enriquecem com dízimos e a grande maioria das igrejas, outros pastores, outras igrejas sofrem com a falta de arrecadação ou a falta de dinheiro para viver, né? O que faz com que muitos pastores tenham que ter um segundo emprego, tenham que se virar nos 30 para se sustentar. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso, ou como nós podemos aplicar isso à nossa própria realidade. Então eu queria caminhar com vocês aqui para lidar com este assunto. Eu vou mostrar aqui, nós temos um pequeno mapa mental, né? Então temos perguntas aqui como essas, né? Eu devo dar o dízimo do bruto ou do líquido? Será que o dízimo foi abolido no Novo Testamento? Nós devemos dizimar mesmo? Isso é uma prática do Antigo Testamento? É o que dizer a respeito de pastores que enriquecem ou igrejas que não são transparentes com relação ao uso desses recursos? Então vamos caminhar aqui. Eu queria destacar 5 tópicos inicialmente, porque isso nos dá o contexto de como a gente pode avaliar essa questão, né? Seguindo uma estrutura eh, tradicional de avaliar qualquer tema bíblico, né? A gente vai avaliar Antigo Testamento, Novo Testamento, como aconteceu no período pós-apostólico, na época da Reforma Protestante, e nas igrejas modernas. Então vamos lá, o Antigo Testamento. Nós sabemos sobre dízimo no Antigo Testamento. Eu vou fazer algumas citações aqui e, eventualmente, alguns comentários. Talvez eu pare em uma ou outra passagem para fazer uma explicação um pouco mais detalhada, mas eu quero que vocês se atentem. A primeira referência de dízimo que a gente tem é Abraão, né? Quando Abraão, lá em Gênesis 14, 20, vocês conhecem, essa história é bem conhecida, dá o dízimo a Melquisedeque, né? Quando Abraão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então nós temos aqui uma referência, né? De tudo é isso que Abraão deu dízimo, né? Foi os despojos dessa guerra, né, que ele venceu contra os reis, que é, e Quedorlaomer e os reis que estavam junto com ele, né? E lutaram contra Sodoma e Gomorra. Então, o ponto principal aqui é que nós temos Abraão dando dízimo a um sacerdote, que era o sacerdote de Deus Altíssimo. Então, a primeira referência que a gente tem de dízimo aqui. Depois nós temos, obviamente, o filho de Abraão, que também faz um compromisso lá em Gênesis 28, 20 e 22, né? Com Jacó, filho de Abraão, assim, né? Era neto no caso, né? Mas era descendente de Abraão. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Nós temos nesse texto aqui algumas coisas interessantes. Primeiro que isso aqui acontece logo depois daquela visão que Jacó tem, né, quando ele deita na pedra, né, depois de ter fugido da casa de seu pai, ele deita na pedra e tem uma visão de anjos subindo e descendo numa escada. Então, por isso ele chama aquele lugar de casa de Deus, Betel, né? Então é dado o nome dessa cidade. E de onde ele tirou essa ideia de que ele daria o dízimo? Né, que ele daria 10%. Dízimo é claramente 10%, tá? Só para deixar claro aí quem eventualmente possa ter a dúvida. Mas de onde Abraão tirou de onde Jacó tirou essa ideia? Certamente da história do seu avô, né, que havia dado o dízimo a Melquisedeque. E nós temos, obviamente, no Antigo Testamento, as leis sobre dízimos, né? Então nós temos dois textos importantes sobre isso, que é Levítico 27 e Deuteronômio 14. Né? Então vamos ler ele. Levítico 27, né? Primeiro ponto aqui, né? Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais como do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Moisés, quando está dando essa lei aqui, ele está falando sobre como o povo deveria agir quando chegasse na Terra Prometida. Então, era uma sociedade agrícola, uma sociedade pecuária. Então, ou eles plantavam, ou eles tinham rebanhos, mas
está sendo deixado muito claro aqui é que o dízimo disso, a 10ª parte, era do Senhor. Eles são santos, são separados para o Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa, poderá fazer acrescentando a 5ª parte. Então, se você tem, sei lá, você pega os seus cereais, né? Então deu, sei lá, 1 tonelada, você vai entregar 10% disso, mas você quer essa tonelada de volta, por alguma razão você vai pagar pelo valor dos cereais e acrescentar uma 5ª parte. Inclusive aqui é muito interessante porque é bem parecido com a forma de restituição no caso de roubo. No caso de roubo, você devolve o que você tem mais a 5ª parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Então, tanto cereais como rebanho. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. Então, simplesmente pegue 10% do seu rebanho e entregue ao Senhor, sem se importar se ele é bom ou mal. Isso aqui é interessante porque poderia justamente surgir a ideia de que eles poderiam estar pegando os piores animais e levando para como dízimo, né? Então, não façam isso. É a orientação dele. Esses são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, Levítico 27 estabelece o dízimo como uma obrigação legal do povo de Israel de consagrar 10% das suas produções ao Senhor. E Deuteronômio 14 explica um pouco mais da razão disso, do porquê deveria se dar o dízimo. Olha, o Levítico está lá no Monte Sinai. Eles caminham por 40 anos praticamente, né? Já tinha passado um pouco de tempo quando estava entregue a lei lá no Sinai. Aí, novamente, Moisés vai relembrar a lei ao povo de Israel. E ele relembra com essas palavras. Vocês devem dar o dízimo de tudo, de todo o fruto de suas sementes, que ano após ano vocês recolherem no campo. Então, era uma entrega anual, em que eles iam para o lugar das festividades, para onde seria o lugar das festividades, onde estaria o tabernáculo de Deus. Só que pensa, primeiramente, simplesmente é estabelecido a ideia de que precisa dar o dízimo. E aí o povo vai caminhando todo mundo junto no deserto. Quando chegar na Terra Prometida, cada um vai receber a sua herança. Não vai ter gente que mora no sul, no norte, no leste, no oeste, e haverá um único lugar para adorar a Deus, que é onde tem o tabernáculo e depois o templo. Então, eles deveriam ir para esse lugar e adorar ao Senhor. Então, agora, se você morar longe do lugar onde o Senhor, seu Deus, escolheu para ali habitar o seu nome, então quando o Senhor, seu Deus, os tiver abençoado, vendam aquilo e com dinheiro na sua mão vão ao lugar que o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês escolherem. Com este dinheiro comprem o que quiserem, vacas, ovelhos, vinho, bebida forte ou qualquer coisa que desejarem. E consumam ali na presença do Senhor, seu Deus, e alegrem-se, né? Bebida forte para consumir na presença do Senhor, até que se alegrem, né? Bem interessante isso aqui. É, então, o ponto que Deus está colocando aqui, vocês têm que separar o dízimo de tudo. Vocês deverão levar esse dízimo para as festas no tabernáculo, na presença do Senhor, lugar onde o Senhor escolheu para ali morar, habitar. E o uso desse material, desse dízimo, né, os cereais ou os animais e tudo mais, devem ser usados para festejar ao Senhor. Não apenas isso. Porque se você gastar todo o seu dízimo com isso, olha o que o Senhor exorta eles aqui. Porém, não desamparem os levitas que moram na cidade de vocês, pois eles não têm parte nem herança com vocês. Então vocês vão se lembrar que quando Israel foi dividido, né, Josué entra com o povo na terra prometida e ele divide a terra. Essa divisão já foi feita por Abraão, já havia sido determinada por Abraão. Não o local deles, mas como deveria ser a divisão. Então seriam as 12 tribos receberiam cada uma a sua terra. Porém, os levitas não receberiam terra. Os levitas foram separados para o trabalho, o ofício no templo. E aí ficou então 11 tribos. Aí as 2 tribos dos filhos de José é quem receberam a herança, né? Então Manassés e Efraim recebem a herança no lugar dos levitas. Então você tem 12 tribos em Israel, que dividem o território de Israel, mas a tribo dos levitas não. Então quando Josué distribui todo o povo na região de Canaã, e diz onde cada um deve ficar, quais cidades faltam eles conquistar, eles, por sorteio, em todas as tribos, deveriam separar cidades para os levitas. Então, os levitas iriam morar espalhados em todo Israel. E os levitas não têm herança. O que significa que os levitas não teriam como ter produção, pelo menos não da mesma forma como teria o resto do povo de Israel. Então, eles teriam uma produção básica ali para subsistência. Então, eles deveriam ser sustentados pelos dízimos que eram colhidos nas cidades, pelo restante das outras tribos.
Então, a fim de cada 3 anos, tirem todos os dízimos do fruto do terceiro ano e os recolham na cidade de vocês. Então, a cada 3 anos, os dízimos ficam lá. Então virão os levitas, porque eles não têm parte nem herança com vocês. E os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês, e comerão e se fartarão para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todas as obras que fizerem. Então, o dízimo é melhor esclarecido aqui, claramente dizendo: olha, vocês devem retirar o dízimo para que ele seja entregue aos levitas, para que eles tenham parte na herança de vocês. Não apenas isso, né, mas o próprio princípio lá de Josué, no livro de Josué, quando o povo eles têm que dividir da terra deles e dar alguma parte para os levitas morarem, já mostra o princípio de que parte daquilo que era deles, da herança deles, foi compartilhado com os levitas, porque eles trabalhavam para o povo de Israel como sacerdotes, né, sacerdotes levitas, e daquilo que eles produziam também, deveria ser contribuído. Mas não apenas para os levitas. Né? Então aqui já está o princípio de que estrangeiros, órfãos e viúvas também deveriam receber da fartura deles, né? Da misericórdia que era que Deus despendia sobre Israel e que fazia abundar a produção deles. Então nós temos aqui em Deuteronômio e Levítico. Então, o Antigo Testamento mostra isso. Claro, tem outros textos sobre mandamento, sobre o dízimo, né? Tem um famoso texto lá de Malaquias 3:10. Mas o ponto é como o dízimo foi estabelecido. É esse que é o meu objetivo aqui, mostrar no Novo Testamento que o dízimo foi estabelecido. Primeiro, em Abraão tem um exemplo do dízimo que tem a ver claramente com a gratidão dele e a forma dele demonstrar essa gratidão entregando o dízimo ao sacerdote. Tem a ver com um voto também de Jacó. Jacó faz um voto de que adoraria, que ele seria o seu Deus. E porque ele seria o seu Deus, ele daria o dízimo de tudo. E Deus mostra como quer que o povo de Israel responda a, como o povo de Israel demonstre gratidão a ele por meio dos dízimos, das ofertas, que seriam usados para sustentar os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E no Novo Testamento, como é que nós ficamos? No Novo Testamento nós temos também várias citações de dízimo. Né? Então vamos lá. Primeiro, temos o próprio Senhor Jesus citando o dízimo aqui em Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizem mais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, o Senhor Jesus aqui deixa claro que não é apenas uma questão de ser rígido com relação aos 10% que você tem que dar, até da hortelã, do coentro, do cominho. Então, imagine você dividir ali da sua horta, né, dividir ali da semente de coentro, de cominho, os 10% que seria para o Senhor. Mas não se importam de fato com a lei, com o juízo, com a misericórdia. Não se importam de fato com o que aquilo significa. Com o que o Jesus está exortando os fariseus. Deixem de ser hipócritas e façam essas coisas, mas façam com misericórdia, façam com fé, né, façam com justiça. Então, façam essas coisas e não omitam aquelas. Em Lucas 11 é a mesma coisa, né? É o paralelo desse de Mateus 23. Então, em Lucas 11, importa fazer essas coisas e não deixar as outras falando da mesma coisa. Mas há um princípio estabelecido no Novo Testamento que é mais forte ainda, que é o princípio da generosidade. Esse daqui que eu acho que é relevante para a gente entender a questão das contribuições financeiras na igreja. Um primeiro texto nós temos é 2 Coríntios 9:6 e 7. Esse texto é um texto mais comprido, né, mas o contexto, todo o capítulo 9 de 2 Coríntios é importante, porque ele trata dessas questões. Mas o contexto aqui é que Paulo estava falando justamente da contribuição que os coríntios faziam para os necessitados, e que isso fazia com que ele tinha motivo de muito orgulho. Então ele afirma no versículo 6, isso afirma, aquele que semeia pouco também colherá pouco, o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E esse texto é extremamente usado nesse contexto de contribuição e tudo mais. Né? Eu já vi vários pregadores usando esse versículo 6 para afirmar que quanto mais dinheiro você der, mais dinheiro Deus vai te devolver. E, obviamente, não é isso que o apóstolo está dizendo. O que ele está dizendo, basicamente, aqui é que Deus, de fato, irá recompensar a sua generosidade. Mas você não deve contribuir por necessidade. No sentido aqui de necessidade externa. Né? Eu estou endividado, então eu vou dar um dinheiro aqui a Deus para que ele possa me dar, né, mais, e aí eu consigo quitar minhas dívidas. Nem por tristeza, né? Ou como se você estivesse sido constrangido a contribuir por conta de uma certa pressão. Não, mas segundo proposto no coração. E isso aqui é interessante, porque também tem gente que aí já vai lá, então eu vou dar o que está proposto no meu coração. Aí ele não dá um valor proporcional ao que ele recebe. E não é essa a ideia também. Esse proposto no coração tem a ver justamente com a ideia de ser proporcional
a sua capacidade de entregar. Então, cada um dá de acordo com a sua possibilidade, né? Então, mas façam isso com alegria. Então, nós temos uma contribuição que é aqui voluntária, né? Ou seja, é a liberalidade. Nós temos um contraste aqui, claro, que o apóstolo faz entre essa liberalidade, né, o que está proposto no coração, versus a tristeza e a necessidade. Então, não é por esse tipo de constrangimento, de tristeza ou de necessidade. A lei da semeadura é colocada por Paulo aqui para encorajar os irmãos a contribuírem, né? Então, pode até parecer que inicialmente, quando a gente contribui, né, com a igreja, com os necessitados, e inclusive o contexto aqui é basicamente sobre os necessitados das outras igrejas, as igrejas que estavam, as pessoas que estavam padecendo necessidade, né? Parece que a gente fica mais pobre, né? Então eu tinha 1.000, tirei 100, então eu fiquei com 900, então eu estou mais pobre. Só que o Senhor irá garantir bons frutos do nosso ato de amor. É isso que o apóstolo completa a partir do versículo 8 e 9. Então, Deus rejeita aqui qualquer tipo de constrangimento ou coerção, porque Deus ama quem dá com alegria, né? Não é por tristeza, é com alegria. Então, 2 Coríntios 9,6 deixa claro um princípio de generosidade alegre de contribuição voluntária. Atos 2,44, texto muito conhecido, também que mostra como a generosidade do povo está ligada o amor ao próximo está ligado à contribuição financeira dos bens, né? Então, todo o povo é, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, o povo estava tão preocupado com o outro, o amor deles transbordava de tal forma que eles vendiam tudo que eles tinham para dar uns aos outros e não ter ninguém que tinha que passasse necessidade. 1 Coríntios 16:2 novamente fala sobre contribuições financeiras na igreja. Então, Paulo fala sobre os coríntios, né? No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Então, lembre que essas coletas seriam necessárias que se fizessem previamente, porque Paulo passaria um breve período de tempo e os tempos de colheita, ou a venda de animais, ou o produto do seu trabalho, eles não seriam tão fáceis de ser resgatados, né? A liquidez seria baixa. Então, eles vão juntando, cada um conforme a sua prosperidade, né? Então, não é porque você é rico que você vai contribuir, é de acordo com a sua propriedade, é de acordo com a sua capacidade você vai contribuir. O que aponta logo para um princípio aqui de proporcionalidade. Então, assim como o dízimo é proporcional, é a 10ª parte, aqui o apóstolo está fazendo isso. O que seria extremamente natural, lembrando que as igrejas no Testamento começaram todas entre judeus. Foram nas sinagogas e das sinagogas foram para os gentios. Então era natural que eles fizessem uma contribuição proporcional mesmo. Então aqui dessa ideia da contribuição proporcional à renda. Tiago 1:26, 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar incontaminado o mundo. Esse visitar também é traduzido por algumas versões como cuidar. Então, a ideia de cuidar dos necessitados, órfãos e das viúvas, tá constante no Novo Testamento também. Isso é importado do princípio do dízimo no Antigo Testamento. Então, quando também acontece em Atos 15, aquela reunião dos apóstolos com o apóstolo Paulo, né, onde Paulo vai lá, e eles escrevem uma carta dizendo que eles devem se manter incontaminados, né, de animais focados, do sangue, e cuidar dos órfãos e das viúvas. Né? Está mostrando novamente esse princípio de que na igreja cristã, cuidar uns dos outros é importante, e esse cuidar uns dos outros reflete a verdadeira religião, reflete o que é ser puro para com Deus, e envolve a sua carteira, envolve o seu dinheiro. E 1 Coríntios 9:1 a 14, aqui nós temos uma defesa do apóstolo Paulo sobre a obrigação que os crentes têm de sustentarem os seus pregadores. Vou dar uma olhada aqui. 1 Coríntios 9. O apóstolo Paulo está falando aqui claramente, perguntando se ele não é livre, né? Ele não é apóstolo também, então ele vai argumentar aqui sobre os direitos de apostolado dele. E ele fala aqui, não temos nós o direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e servos, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Então veja, aqui ele está fazendo perguntas retóricas. Só nós que não temos o direito de deixar de trabalhar. Paulo tem o direito, Pedro tem o direito de deixar de trabalhar, os outros apóstolos têm o direito de deixar de trabalhar. Então eles podem ter uma família. Quem vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não alimenta do leite do rebanho? Então, a consequência é, se eu trabalho pelo evangelho, eu vivo do evangelho.
né? Ele vai falar isso mais para frente, inclusive. Então, não amordace, como diz a lei, né? Porque ele vai citar aqui a lei para embasar isso, não amordace o boi, né? Não atarás a boca do boi enquanto ele pisa o trigo. Porque o boi pode sim comer do trigo, ele está trabalhando. Ou Deus se preocupa é com o boi? Ou é seguramente com nós que ele diz? É certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Olha só. Se outros participam deste direito sobre vós, então tem uns que participavam deste direito, de colher bens materiais. Nós não temos maior medida? Então, não usamos deste direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. E sabem vós os que prestam serviços sagrados do próprio. Aí ele vai citar aqui o Antigo Testamento para mostrar como era lógico o pensamento de que eles deveriam ter um salário. Né? Então, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados no próprio templo se alimentam? Do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então ele está dizendo que Cristo ordenou isso. Isso aqui é um ponto fundamental. Cristo ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho, assim como os levitas eram no Antigo Testamento. E como que os levitas eram sustentados no Antigo Testamento? Pelos dízimos. Não, obviamente não só os dízimos, mas como ele mesmo cita aqui, que aquilo que era oferecido no altar, como oferta, eram comidos pelos sacerdotes. Então, é claro que o apóstolo Paulo está fazendo essa defesa para dizer, ó, eu abri mão disso, vocês nem disso, nem daquilo que é a obrigação de vocês, que era de me sustentar. Vocês podem reclamar, porque eu não dependo financeiramente de vocês. Então é o argumento dele aqui, mas ele usa justamente a obrigatoriedade que o cristão tem de sustentar o ministério do evangelho como o argumento dele. Então, esse princípio da generosidade, que eu chamei de princípio da generosidade, nós vemos espalhado aqui em em todo o Novo Testamento. Né? Tanto a generosidade quanto a necessidade de sustentar o ministério do evangelho. Mas aí eu queria expandir um pouco mais aqui. Nós vamos para Hebreus capítulo 7. Porque Hebreus capítulo 7 está relacionando diretamente o ofício de Cristo ao fim dos ofícios levíticos. Se o dízimo era para sustentar os levitas, e os ofícios levíticos, né, que são sacerdotes, um sacerdote e levitas, não existem mais, seria então pertinente manter a prática do dízimo? Será que o dízimo ainda é uma obrigação cristã? Uma vez que nós não temos mais sacerdotes, levitas, né, esses ofícios morreram, e tentar fazer ressurgir esses ofícios é ir diretamente contra Cristo, é negar a obra de Cristo. É esse o argumento do apóstolo aqui em Hebreus 7. Então vamos lá. Hebreus 7. Aqui de novo. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho do Homem, permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirando os melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, os seus irmãos, embora tenham esses descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os que recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais, os que receberam dízimo, falando dos levitas, né? Porém, ali, Melquisedeque, aquele de quem se testifica que vive, e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão, porque aquele que não tinha sido gerado por seu pai, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Qual é o argumento dele aqui? Que Abraão deu dízimo a alguém que era superior, né, porque não tem princípios de dias, nem fim de dias, ele não tem genealogia, ele é semelhante ao Filho de Deus. E era tão grande, né? Esse era considerado tão grande, o sacerdote Melquisedeque, que Abraão deu dízimo a ele. E Abraão é superior a Levi, porque Levi era bisneto de Abraão. Agora,
por ser descendente de Abraão, Levi também pagou dízimo. Então, após a ordenança de Moisés, os levitas colhiam os dízimos do povo. Eles iam lá e colhiam o dízimo para viver desses dízimos. Mas em Abraão, os próprios levitas, o próprio Levi deu um dízimo a Melquisedeque. Esse é o argumento dele aqui, para mostrar a superioridade de Melquisedeque em relação ao ofício sacerdotal dos levitas. E aí ele diz, versículo 11, se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Então, se os ofícios levíticos fossem suficientes, fossem perfeitos, tivessem cumprido tudo o que era necessário, não seria necessário um outro sacerdote que fosse da ordem de Melquisedeque, que era fora da ordem de Levi. Né? Era fora da ordem de Arão, não era descendente de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. De lei aqui, do dízimo. Né? Não só do dízimo, é óbvio que é a lei dos sacrifícios, das ofertas, do trabalho levítico. E, portanto, por consequência, aquilo que era necessário para que os levitas exercessem o seu trabalho. Então ele não está dizendo que muda toda a lei do Antigo Testamento, ele está dizendo que muda a lei do trabalho dos levitas. Porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo. Quem é que ele está se referindo aqui? Né? A Jesus, né? A qual ninguém prestou serviço ao altar, pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá. Jesus era da tribo de Judá, não da tribo de Levi, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Lei de mandamento carnal não está dizendo que a lei do Antigo Testamento era carnal. Está dizendo que a lei de mandamento carnal aqui é a descendência de Arão, porque ele era descendente de Arão. Mas segundo o poder de vida indissolúvel. A vida que havia em Cristo não era dissolvida, né, pela morte, nem era baseada, né, na descendência. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, assim como Melquisedeque não tinha nem fim de existência, nem princípio de dias, Cristo não tem fim de existência nem princípio de dias. É uma vida indissolúvel. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, falando dos sacrifícios e do ofício sacerdotal, ofício de levíticos, dos levitas, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual chegamos a Deus. Então, em Cristo, se revoga o ofício sacerdotal, se revoga o ofício que pertence à herança, à descendência de Arão, e se estabelece outra, uma esperança muito superior, pela qual nós de fato nos achegamos a Deus. Visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse. Antigamente eram feitos sacerdotes sem o juramento, por uma ordenança de Deus, né? Mas não era feito um juramento. Agora, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu serás sacerdote para sempre. Citando que o próprio Deus jurou que Cristo seria sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Em Cristo, nós temos uma aliança superior à aliança que havia em Abraão. Sendo que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, que era superior ao próprio Abraão. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, tem mais sacerdotes, porque são impedidos pela morte de continuar. Os sacerdotes morrem continuamente, né? Este Cristo, né, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Então, morria o sumo sacerdote, um outro sacerdote devia tomar o seu lugar. Morria um sacerdote, outro sacerdote tomava o seu lugar. Morriam os levitas, outros levitas tomavam seus lugares. Mas com Jesus, não. Ele assume como sumo sacerdote, não há ninguém superior a ele vive para sempre, ele continua para sempre, e, portanto, é imutável o seu sacerdócio. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, diferente dos sacerdotes do Antigo Testamento, Cristo vive para sempre e pode nos salvar de maneira eterna. Então, continua aqui. Com efeito, nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, esse aqui, ó, será sacerdote para sempre, que foi posterior à lei, constitui o Filho, Jesus, perfeito para sempre. Então, o sumo sacerdote que nós temos aqui, ele revoga o sacerdócio do Antigo Testamento e estabelece a si mesmo como sacerdote perfeito. Portanto, a questão é, então, precisamos de lei? Precisamos de dízimo? E o ponto é que nós não temos mais o mesmo dízimo que tem no Antigo Testamento, mas nós temos o mesmo dízimo que tem Abraão.
Porque assim como Abraão separou o dízimo de tudo para dar a Melquisedeque, né, nós temos um sacerdote da mesma ordem que Melquisedeque. A razão é, o motivo pelo qual Abraão deu o dízimo a Melquisedeque não foi porque precisava que Melquisedeque fosse sustentado por seu sacerdócio, que era um sacerdócio perfeito, assim como era de Cristo. Muitos comentários, inclusive, vão dizer, e eu concordo com eles, que esse Melquisedeque, na realidade, é o próprio Cristo aparecendo a Abraão. É uma teofania. Então, e Salém, essa cidade Salém aqui, vem ser chamada depois de Jerusalém, né? É a mesma cidade de Jerusalém. Então, ele era sacerdote do Deus Altíssimo e recebeu o dízimo de Abraão. Então, voltando aqui para o nosso mapa mental, né? Então, nós temos Cristo revogando o sacerdócio levítico. Os sacerdócios levíticos obrigavam Israel a dar o dízimo aos levitas, mas se nós lermos sobre a história de Abraão, vamos ver que Abraão deu o dízimo, mesmo sem essa obrigatoriedade da lei, porque isso foi anterior à lei, né? Ele deu o dízimo a Melquisedeque, que era um dízimo que era de liberalidade e de gratidão. Era um dízimo que representava a gratidão e não a continuidade dos ofícios do Velho Testamento. Ao fim dos ofícios levíticos, põe fim ao trabalho deles. Portanto, a necessidade de serem sustentados nos termos da lei, em Deuteronômio 14. Porém, não põe fim à nossa necessidade de demonstrar gratidão e submissão a Cristo nos termos que Abraão fez com Melquisedeque. Então, eu acredito que esse texto aqui é um dos principais para mostrar que nós temos sim uma obrigação com o dízimo que está vinculado ao sacerdócio, né, ao sacerdócio de Cristo. E como nós acabamos de ler em 1 Coríntios 9, o apóstolo Paulo diz que Cristo ordenou que aqueles que fossem enviados por ele deveriam ser sustentados, que vivem pelo evangelho, vivam do evangelho. Né? Como isso se deu, então, no período apostólico. Nós vemos aqui a Bíblia, e no período pós-apostólico, que inclui ali, os primeiros séculos da igreja e tudo mais, né? Até o início do século XVI. Então, no século IV, o Império Romano começou a incorporar a prática do dízimo como uma prática recorrente, né? O dízimo se tornou uma prática recorrente. As igrejas ficaram maiores, mais institucionalizadas, né? Então deixou de ser aquela coisa mais genérica, né? Mais específica pelas necessidades ou por sustento dos pastores, para ser uma coisa mais fixa, né? Mais ordinária. Isso acontece lá no século IV, com a cristianização do Império Romano. No século VI, tem dois concílios, né, que acontecem, onde o dízimo ele é estabelecido. Então, nesse concílio de Paulus, no século VI, em 567, e depois, em 585, isso é reafirmado, no concílio de Macon, o dízimo foi formalizado como uma prática obrigatória. Aqui, o dízimo foi formalizado como uma prática para o sustento dos sacerdotes, né, do clero da igreja. Aqui, em Macon, ele já foi dado como quem não estivesse dizimando deveria ser excomungado da igreja. Então, é incorporado aqui nos mesmos termos da lei do Antigo Testamento. Após isso, durante a Idade Média, essa prática, né, se tornou uma obrigação espiritual e exigiu-se 10% da renda de todos, muitas vezes de maneira bem rigorosa. Então, aqui nós vemos um caminhar que sai de uma expressão de gratidão, ajuda às necessidades, sustenta os ministros, para se tornar uma regra, para se tornar uma lei, a tal ponto de que se torna uma prática em que se cobre exatamente 10% da renda e tudo mais. Então, essa vira uma superstição, a legislação já se distancia da razão pela qual existe o princípio do dízimo. Na Reforma Protestante, né, os reformadores, né, eles combateram o legalismo relacionado à ideia do dízimo. Ninguém discorda, né, dos reformadores, não se discorda. Eu estou incluindo aqui Lutero, Calvino, principalmente, né, Lutero e Calvino, mas eles não vão discordar de que é uma prática útil para o sustento dos ministros da palavra e para o trabalho diaconal. O que eles estão discordando é da prática medieval, né, e do que esses concílios fizeram aqui, de estabelecer isso como uma lei, né, em que se não faz isso, você deve ser disciplinado, né, e se não for 10%, né, você será disciplinado, etc. Ou seja, que pode dar aquela ideia da contribuição deve ser voluntária e motivada por gratidão. Então nós temos sim uma obrigação de ser voluntária. Nós temos sim uma obrigação de que seja com gratidão. Mas essa é uma obrigação intrínseca que o Espírito Santo comove em nós. Assim como nós temos a obrigação de amar o próximo. E amar o próximo, por obrigação, é amar, de fato. Mas é uma obrigação intrínseca que o Espírito Santo produz em nós. Não é porque somos coagidos a fazer isso e então fazemos para não sofrer sanções. Então, esse é o ponto de distinção aqui na prática do dízimo também, defendido na época da Reforma. Aqui tem um comentário de Lutero para mostrar
como ele lidava com isso. Aqui é o comentário de Gálatas 6, né, que fala sobre o sustento dos ministros, né? Se queremos que os pregadores da palavra sejam bem instruídos, devemos garantir o seu sustento. E eles não devem viver em miséria ou passar fome. Tem mais outras citações aqui dele, falando sobre o dízimo também. No Antigo Testamento, o povo estava obrigado a dar dízimos. Mas no Novo Testamento, a obrigação é abolida e tudo depende de uma contribuição voluntária. Ele comentando sobre os concílios da igreja, né? Aquele concílio que eu citei anteriormente. Os cristãos têm o dever de usar seus bens para aliviar o sofrimento dos outros, especialmente dos pobres, entre eles, falando, citação do Catecismo Maior de Lutero. Então, os reformadores, inclusive Lutero, né, mas não apenas Lutero, em Genebra também, né, mas, com Calvino, o dízimo era usado para o sustento dos ministros e para o trabalho da misericórdia, né, que é um trabalho, inclusive em Genebra, se resgata, né, que tinha se perdido na Idade Média, que é o trabalho dos diáconos, né, de ajudar os necessitados. Porém, esses dízimos eles deveriam partir de contribuições voluntárias, eles deveriam expressar o amor e a gratidão a Deus. Eles não são tratados, disso não é tratado pelos reformadores como uma ideia de que se você não fizer isso, você pode perder a sua salvação. Se você vai ser excomungado, né? Essa é basicamente a ideia. Você pode ser excomungado da igreja por falta de amor a Deus, né? Por falta de responsabilidade com os mandamentos, né? Porque o pecado, ou seja, você não se arrepende dos seus pecados praticados. Mas não é porque você dá 10%, 11%, 9%, 15%, 3%, não importa, né? Mas as suas contribuições elas devem representar o seu amor a Deus. Como acontece nas igrejas modernas? Acho que essa aqui fica fácil, todo mundo já conhece, né? Então, há denominações que enfatizam o dízimo como um ato de fé e de obediência. Há denominações que enfatizam o dízimo como uma lei que obriga a exatamente 10%, assim como era na Idade Média. Há denominações que usam o dízimo como uma moeda de troca entre Deus e os homens. E há denominações mais antigas, ligadas à reforma, que mantêm aqueles mesmos princípios que eu coloquei ali dos reformadores. Essa primeira aqui, essa última, pode até parecer, mas eu tenho uma observação, que é um cuidado que deve se ter quando a gente estabelece a ideia do dízimo como um ato de fé e de obediência. Ele é, de certa forma, um ato de fé e obediência, mas ele não é uma boa obra na qual nós devemos buscar agradar a Deus, né? Deus se agrada quem dá com alegria, é pela alegria, não é pelo dar. E Deus se agrada. Deus se agrada é porque dá com alegria, é porque é um ato de amor, não é porque ele está dando. Então, se nós falarmos de boa obra em fé, porque é um exercício da nossa gratidão, está tudo certo. Em obediência, porque é um exercício da nossa obrigação de sustentar o mistério da palavra, está tudo certo. Nós temos que ter cuidado para não transformar a ideia do dízimo em uma boa obra que tenta ganhar favor de Deus. Obviamente, aqueles que fazem do dízimo uma obrigação legal de exatamente 10%, está fazendo uma espécie de recuperação das práticas judaizantes. Aí a pergunta, se é do bruto ou se é do líquido, é por quê? Porque está querendo achar as minúcias ali da lei para tentar se enquadrar na obediência. E não é isso que o Novo Testamento nos traz como padrão bíblico de obediência a Deus ou como padrão bíblico de expressão da nossa gratidão. Nossa gratidão não é limitada pela lei. Esse é o problema da lei. A lei, a gente tem que fazer. A lei, geralmente, quando olhamos para a lei como um instrumento de salvação, nós queremos fazer o mínimo possível para garantir a nossa salvação. Enquanto a expressão de gratidão é o máximo possível para expressar a nossa gratidão. Então, é essa mudança que acontece. Essa mudança tem que acontecer na nossa mente, né? Porque a lei nunca teve o papel de dar salvação ao povo. Mas, quando nós falamos das nossas contribuições, também é isso. Então, não importa muito se é bruto ou líquido. Porque é aquilo que representa a minha gratidão a Deus. O que representa a minha gratidão a Deus? É 10% do bruto, 10% do líquido? É 15%? É 5%? O que eu posso dar e dar com alegria, porque eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem me dado. Seja a minha salvação, seja a bênção da igreja que eu vivo, a bênção das pregações que Ele me dá para escutar. E, enfim, existem essas denominações que usam o dízimo como moeda de troca entre Deus e o homem. Então o dízimo se torna uma superstição. E aí ele se perde qualquer benefício, né, das promessas dadas por Deus lá em 2 Coríntios 9 sobre o dízimo. É de que Deus de fato fará frutificar aquilo que a gente dá com alegria. Por quê? Porque você não está dando com alegria. Você está dando buscando, você está dando por avareza, não por amor a Deus. E isso faz com que pastores enriqueçam. Por que pastores enriquecem usando o dízimo? Por causa da avareza dos membros. Porque não é por causa da, bem, não vou dizer que é 100% por causa da avareza, porque tem membros que também são coagidos, né, constrangidos pela autoridade eclesiástica que lhe é imposta, como se ele não desse o dízimo, ele estaria realmente desagradando a Deus. Mas como é que crescem tantas igrejas assim? Como é que pessoas saem de igrejas formadas, históricas, tradicionais, né? Todas elas e vão para igrejas assim, porque elas estão em busca de algo que a Bíblia não prometeu, mas esses pastores estão prometendo. Qual deve ser então a nossa postura diante do dízimo, né? Eu tenho alguns
algumas sugestões aqui para nós pensarmos. Primeiro, a ideia de 10% é uma boa referência. Então, isso nós não podemos negar. Abraão deu os 10% por conta para Melquisedeque, o voto de Jacó foi de 10%, a lei foi dada em cima de 10% da produção. Então, 10% é uma boa referência. Eu não posso estabelecer isso como uma lei, como era no Antigo Testamento, porque o ofício sacerdotal deles morreram, né? O ofício sacerdotal ali morreu. Mas eu posso olhar isso como uma excelente referência. Então, para mim, fica complicado de olhar que uma pessoa já está indisposta a dar 10%. Uma coisa é ela não ter condições, de maneira temporária ela não ter condições, mas que é de maneira indisposta, aí já me deixa realmente confuso, né? Porque a expressão de gratidão que nós devemos dar, ela deve ser proporcional àquilo que temos recebido de Deus. E não precisa ser, obviamente, só 10% do seu dinheiro, né? Mas pode ser do seu tempo, pode ser do seu trabalho, etc. Mas o que a igreja precisa, o que o pastor precisa para viver, os seminários precisam para existir, os missionários precisam para poder trabalhar, a igreja precisa pagar a conta de água, luz, impostos, tudo isso precisa de dinheiro. Né? Então, nós precisamos retribuir, sim, de maneira proporcional. Né? Então, 2 Coríntios 9 fala que essa contribuição tem que ser proporcional, e eu acho que 10% é a proporção que a Bíblia coloca. Só não posso afirmar que essa proporção ela é estrito sensus, né? que não vai variar dependendo da circunstância. Nós temos um dever intrínseco de amar a Deus e o próximo, e isso deve resultar em de que nós vamos sustentar a missa palavra. Então, 1 Coríntios 9 traz essa obrigatoriedade do sustento. 2 Coríntios 8 também a necessidade de ajudar de sustentar a missa palavra. Né? Paulo, inclusive, está coletando dinheiro, né? Quando ele está argumentando ali, ele agradece pela coleta pelos necessitados. Eu coloquei errado aqui, né? Que é 8. Ele agradece pela coleta dos necessitados, mas ele vai pedir coleta para eles também, para a obra missionária. Gálatas 6,4 também fala da participação dos bens daqueles que ministram o evangelho, e Hebreus 7, como eu já coloquei, aqueles que exercem, aqueles que pregam sobre o sacerdócio de Cristo devem viver disso, né? O apóstolo Paulo confirma isso em 1 Coríntios 9. E tem o dever de ajudar os necessitados. Né? Nós temos esse dever. Né? Então, o dever de sustentar essa palavra, o dever de ajudar os necessitados. Então, 2 Coríntios 8 fala dos necessitados, Tiago 1, 7 e Atos 2, 42. E, óbvio, tem muitos outros textos, mas esses textos são muito evidentes para nós. Então, o dízimo não é uma aposta que nós fazemos em que nós vamos colocar 10 e receber 100. Não é uma esperança de multiplicação do nosso dinheiro. Ele é uma resposta de gratidão a Deus pela salvação que recebemos, pelas bênçãos que temos recebido em na providência dele, né, de nos sustentar. E obviamente, um dever. Né? Isso reflete no exercício do dever, em que fazemos tudo isso com alegria, né, com liberalidade. Essa é a explicação que nós podemos extrair das escrituras sobre o dízimo. Então, o dízimo é do bruto ou do líquido? Você acha que realmente essa pergunta faz sentido quando a gente olha para o dízimo como uma expressão de gratidão a Deus? Então, a resposta que poderia não importa, depende da sua gratidão. Depende da forma como você quer agradecer a Deus. Tiago 1,27, né, que fala sobre cuidar dos ossos da viúva, ele vai abolir o dízimo? Não, pelo contrário. Né, os dízimos sempre foram usados tanto para o sustento do sacerdote quanto para o trabalho da misericórdia. Né? Cuidado com os outros. Então, devemos dizimar hoje, o dízimo é apenas o Antigo Testamento. Então, o dízimo, como aquela lei estrita, rígida, né, de 10% da produção, é o Antigo Testamento. Mas o princípio de dar um valor proporcional à nossa renda à igreja para o sustento do ministério da palavra e cuidado com os necessitados, ele permanece, porque ele é anterior, inclusive, à lei. Dos pastores que enriquecem com os dos dízimos e das ofertas. Aí eu diria, saia dessa igreja. Sai dessa igreja. Porque se uma igreja é assim, né, ou que ela não é transparente com o uso dos recursos, ela está roubando de Deus. Porque Deus não deu dinheiro para os pastores, ou deu dinheiro para a igreja, né, a instituição. O dinheiro que os membros da igreja dão, eles dão a Deus. É de Cristo. E é para a obra de Cristo. E essa obra de Cristo significa o estudo do pastor, significa que sua família terá o sustento adequado, mas não enriquecimento. Não que ele vá viver de maneira desproporcional à realidade da sua própria congregação. Ele vai ver de acordo com a necessidade dele, né, como um conforto necessário para ele exercer bem o trabalho pastoral, sem preocupações financeiras. E a igreja deve ser sempre transparente, porque o recurso aqui não é dos líderes da igreja, o recurso é da própria igreja. E a maior parte das igrejas, o salário do pastor, por exemplo, é uma parte dos recursos, não é todo o dinheiro que é o salário do pastor. Ela vai ter que pagar aluguel, vai ter que ter manutenção de um prédio, vai ter funcionários, equipamento de som, etc. Todas essas coisas se faz com dinheiro. E a administração desse recurso deve vir da própria igreja. É isso. Eu espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre como a Bíblia trata a questão do dízimo. Né? E eu espero comentários aqui embaixo para que possa aperfeiçoar esses vídeos que eu estou fazendo.
Muito obrigado. Até mais.